Mateus, história. Muito bem. Qual é o tema que eu selecionei aqui para vocês hoje? Então vamos falar um pouquinho de democracia e liberalismo na história, tá? Então duas temáticas assim que na realidade uma não é sinônimo da outra, tá? Então que isso fique bem claro. Mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão porque vocês veem isso daí em sociologia. Então meu negócio aqui é vincular a história. Muito bem. Então quando a gente fala de democracia, qual é o conceito que vocês têm sobre democracia? Eu acho que democracia é o direito de participação política de todos os cidadãos, sem nenhum tipo de exceção. Não é assim que vocês conceituam? É mais ou menos dessa forma, né, que a gente pensa nos dias de hoje. Porém, democracia nem sempre teve o mesmo sentido, a mesma conotação. Isso depende de um determinado período histórico, isso depende de uma determinada sociedade. E aí, se eu perguntasse para vocês, onde é que nós teríamos, né, como berço disso que nós chamamos da democracia? Tá? Então, democracia, ela tem como berço, você vai dizer, a Grécia Antiga, certo? Então, olha cá, ó, a Grécia Antiga. Muito bem. Porém, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quando nós falamos da Grécia Antiga, nós não estamos falando dessa Grécia que está quebrada hoje, que é um país. Não é o país? Né? Tem lá cidades, nossa, país. Não, dá uma pereba aqui, hein, Mateus? Pois é, mas hoje é um país. Nessa época aqui, ó, não havia uma unidade nacional, uma ideia, né, de nação. Tá? Não havia uma unidade política, não havia, né, uma unidade econômica. Então, na Grécia Antiga, o que nós tínhamos? Uma fragmentação política e econômica. A Grécia Antiga, ela era formada por várias cidades, vamos escrever aqui, ó, bonitinho, ó. Isso, nossa, sabe tudo já, hein? Cidades-estado, que nós denominamos de quê? Como é que vocês chamam? De polis, Mateus. Chamamos as cidades-estado de polis. Então, por que é importante que eu saiba isso? É importante que você saiba que na Grécia Antiga, nós não temos, então, uma nação, um país. Ela era formada por várias cidades e cada uma dessas cidades, ela tinha autonomia. Tá? Então, essas cidades-estado, elas tinham autonomia, que seria autonomia política, autonomia econômica, e tinha diferenças de ordem social e diferenças de ordem cultural. Entre as cidades-estado que nós temos na Grécia Antiga, duas se destacam. Quais são os dois exemplos? Muito bem, muito bem. Então, entre as cidades-estado, duas nós podemos destacar. Uma vai ser Esparta, tá? Esparta, sim. O que vocês lembram de Esparta? Quando fala de Esparta, fala, ah, Mateus, eu lembro de 300, não é? Então, daqueles carinhas que, viu, meninas, aquilo não existe, tá? É verdade, aquilo foi tudo feito com computador, aqueles tanquinhos assim. Não, aquilo não existe, né? Eu tenho, não, mas eu não quis emprestar. Mas olha só, então em Esparta, você já lembra daqueles caras. Então, é uma sociedade que é uma sociedade formada por guerreiros, certo? Então, é uma sociedade beligerante, voltado para a guerra. O que é esse negócio de beligerante aí, Mateus? Militar. Muito bem. Aí, além de beligerante e militar, nós podemos colocar que Esparta também é uma sociedade conservadora. Tá? É uma sociedade conservadora. Nós não tínhamos, né, alteração nesse sistema político e social. A cidade, durante toda a sua existência, não passou por transformações. Então, as transformações foram muito pequenas, foram transformações muito sutis. Então, é uma sociedade conservadora. E, ó, aí vem o ponto principal. Já que nós vamos falar de democracia, vamos falar de liberdade, aqui no caso, Esparta, ela não tinha uma democracia.
Ah, então nem toda a Grécia Antiga era democrática, Mateus. Nem toda a Grécia era democrática. Esparta era conservadora e dominada por uma oligarquia. Então, nós tínhamos aqui, ó, um estado oligárquico. Tá? E quem eram esses que dominavam o poder político? Então, o poder político estava nas mãos de poucos. Quem eram esses poucos que tinham esse poder político? Os espartanos, que eram aqueles nascidos em Esparta, descendentes dos dórios, que segundo os espartanos, era o povo que havia dado origem à cidade de Esparta. Falaram, Mateus, é legal escrever isso, né? Ah, eu acho legal. Então, ó, era uma oligarquia dominada pelos guerreiros descendentes dos dórios. Tá? Então, só para relembrar isso daí para vocês. Então, não havia democracia em toda a Grécia Antiga, mas aí nós temos uma outra cidade-estado. Qual é essa outra cidade-estado? Vamos escrever aqui, ó, que se destaca. Muito bem, Atenas. Atenas se destaca por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, foi a principal cidade-estado da Grécia. Quando a gente fala de Grécia Antiga, se não fosse o filme 300, você se lembraria de Esparta? Vem cá, se não fosse o filme, você se lembraria de Esparta? Não iria se lembrar. Quando eu falo Grécia, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Na minha, vem Atenas. Sabe o quê? As ruínas do Paternon. Não tem aquele templo da deusa Atena, com aquelas colunas? Então, é a primeira coisa que vem à minha cabeça. Então, quer dizer, olha uma coisa importante. Atenas, ela vai ser a principal cidade, estado da Grécia, tá? E vai ser o berço da cultura helênica. Então até vou colocar aqui, ó, é o berço. Tudo é berço para você, Mateus? É bonito, né? Então é o berço da cultura grega. Vai lá, escrever diferente, ó, helênica. É isso que nós temos em Atenas. Ao contrário do que aconteceu em Esparta, olha só, isso aqui é só para a gente relembrar, né? Então é um tema. Tá? Aqui na cidade de Atenas, que não era conservadora, nós vamos ter uma transformação social que vai promover também uma transformação de ordem política. E é esse percurso de Atenas que vai possibilitar o surgimento da democracia, uma mudança de ordem social. Porque no princípio também, olha só como foi essa transformação. No princípio, Atenas tinha uma monarquia. Essa monarquia vai ser derrubada e substituída também por um governo oligárquico. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, uma oligarquia. Essa oligarquia na cidade de Atenas significa que o poder estava nas mãos dos nobres. Você sabe como eram chamados os nobres na Grécia Antiga? Isso vale até para Esparta, tá? É um termo grego. Você sabe como eram chamados os nobres? Eupátridas. Muito bem. Então, por uma oligarquia eupátrida. Porém, exatamente aqui, ó, nesse momento em que a oligarquia eupátrida dominava a Grécia Antiga, que vamos ver o desenvolvimento de uma classe de comerciantes. Esses comerciantes interessados em também obter privilégios políticos, né, vão começar a exercer uma forte pressão manipulando a massa, né, então a população. E isso vai obrigar a uma mudança dentro da cidade de Atenas. Então, graças a essa transformação social, temos uma transformação política. Então, de monarquia, passamos a ter um governo oligárquico, onde os nobres, tá, nobres atenienses monopolizavam o poder, e aí, então, por conta de uma pressão popular, vamos ter o quê? Vamos ter a democracia. A democracia na Grécia, ela surge a partir de uma transformação política e social que ocorre em Atenas. Então, Atenas, além de ser o berço da cultura helênica, é também o berço da democracia.
Mateus, tem uma coisa importante que eu acho que você tem que frisar aqui para nós, para a gente encerrar esse assunto sobre democracia aqui. Para nós encerrarmos, temos que saber o seguinte: quando isso aconteceu? O Enem, ele gosta muito disso aí. Você tem que saber se localizar. Então, onde isso ocorreu? Na Grécia Antiga. Onde na Grécia Antiga? Em Atenas. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença. Por isso que a gente pode ser bem sucinto. O Enem é legal por isso. Tá? Lembra no nosso primeiro encontro que eu falei? Galera, às vezes a gente acha que o Enem é mais difícil que os vestibulares tradicionais. E eu disse a vocês, não é. Talvez a grande dificuldade seja a grande quantidade de questões e o tempo que a gente perde, né, para fazer a leitura, às vezes uma certa dificuldade na interpretação. Então, superado esse entrave, vocês podem reparar. Lembra das habilidades que eu citei para vocês? Saber se localizar no tempo e no espaço. Por enquanto, estamos falando do espaço. Agora vamos falar de tempo. E esse é um tempo importante. Então, quando é que nós vamos ter o surgimento da democracia? A democracia, ela vai surgir e vai se desenvolver aqui, ó, no século V antes de Cristo. Tá? Então, aqui a democracia, ela atinge o seu auge, inclusive. Ó, tá? Esse século V ficou conhecido, inclusive, como Idade de Ouro de Atenas. Tá? E aí, uma última coisinha. Alguém saberia me dizer qual é o nome do pai da democracia? Quem é esse, né, estadista grego que criou a democracia? Um cara chamado Clístenes. Então, o pai disso aqui seria um grego chamado Clístenes. Mateus, você acha que o nome vai aparecer? Pode aparecer na sua provinha, sim. Porém, não vai ter pegadinha no nome. É só para constar, para vocês eliminarem aquele medo. Por fim, voltemos àquela discussão inicial, que eu falei que eu não vou fazer uma discussão tão conceitual, mas isso aqui ainda tem a ver com história. Quando a gente fala da democracia na Grécia Antiga, nós podemos dizer que a democracia do mundo grego é igual à democracia que nós temos hoje? Sim ou não? Não. Por que não? Alguém me diz? Porque na Grécia Antiga, quem é que poderia participar do processo político? Somente os homens nascidos em Atenas. Somente os homens atenienses, sim. Então, apesar de ser um regime democrático, a democracia, olha, eu vou conceituar aqui para vocês. Escrever democracia novamente. Então, a democracia, ela era permitida somente para quem? Somente, escrever aqui, ó, bem bonitinho, somente para homens atenienses. Esses eram considerados, entre parênteses aqui, ó, cidadãos, certo? Certo. E aí, por último, nós podemos colocar aqueles que estavam excluídos desse processo. Quem seriam os excluídos do processo democrático lá na cidade de Atenas e muitas vezes em outras cidades que adotaram esse modelo de democracia? Nós podemos dizer que os excluídos seriam mulheres. As mulheres, aliás, aqui vale uma coisinha legal para o Enem. Sabia que as mulheres, além de não terem direito de participação política, lá na cidade de Atenas, elas eram bastante discriminadas. Elas eram consideradas seres inferiores. Não é assim, uma pessoa inferior. Seres inferiores. Aí você vai dizer, você está brincadeira? Sim. Tá? As mulheres, elas, segundo muitos atenienses, elas serviam para quê? Para procriar. Era a única coisa que a mulher sabia fazer. Credo, Mateus, que coisa mais preconceituosa. Pois é. E aí você fala, mas Mateus, acho que depois que a filosofia aqui no século V, acho que vocês já tiveram filosofia, ela começa a se desenvolver, os filósofos vão pensar de uma forma diferente, não vão não? Tá? Os filósofos também pensavam
de forma igual, tá? E isso vale também para os escravos. Os filósofos também não consideravam escravos iguais. Fala, isso é óbvio, né, Mateus? Pois é, mas vindo de um filósofo, você não achava que ele deveria pensar de uma forma diferente? Então, lá naquele período, nesse mundo antigo, e eu aí vou até jogar assim, como não é o nosso foco, mas só vou jogar assim, até na Roma antiga, eles diziam que a escravidão era uma necessidade. Não é à toa que o modo de produção, tanto na Grécia antiga quanto na Roma antiga, era escravista. Então, a escravidão era uma necessidade para que tivesse a democracia, no caso de Atenas, e para que existisse política, até no caso de Roma. Tá? Eles falaram, sem a escravidão não existe essa possibilidade, tá bom? Então estavam excluídos do processo mulheres, estavam excluídos os escravos, e aí obviamente quem não fosse ateniense, né, que seriam os estrangeiros, chamados de metecos. Mateus, meteco é o que mesmo? Estrangeiros. Tá bom? Muito bem. Então, aqui nós fizemos um básico para vocês aí sobre o surgimento da democracia na Grécia Antiga. E aí nós vamos fazer aqui um exercício, que é o exercício da página 73. Exercício 9 da página 73 de vocês, tá? Acharam? Belezinha? Exercício 9, página 73. Podemos começar? Muito bem. Devagarzinho, vamos fazer a leitura. Vocês sabem, lembram da dica da aula passada? Que eu falei assim, galera, na prova de humanas é importante que vocês façam uma primeira leitura atenta, onde muitas vezes a gente perde tempo. Não adianta você ler muito rápido. O que adianta você ler muito rápido? Ai, não entendi direito, deixa eu voltar lá para ver se está falando isso. Não acontece? Aí você já perdeu tempo. Muitas vezes, uma primeira leitura atenta já elimina essa possibilidade. Por quê? Porque você já sabe onde está sendo dito determinada coisa. Se pintar aquela dúvida, você só volta e fala, putz, é verdade, está certo. Então aqui marca. Primeira leitura atenta. Tá? Já ouviram aquela devagar se vai longe? Não é assim? Então você chega no mesmo lugar. Só não vai ser muito lento, obviamente, também, também não dá. Né? Então vamos lá, ó. Veja se aí, vocês acharam, 9,73, ó. Durante a realeza, é isso? Muito bem. Então, durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça, conforme seus interesses. Em 451, porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênveros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Parou. Não vamos para respostas ainda. Vocês estão vendo que esse é um texto de Fustel de Coulanges, tá? E aí, está falando de Roma, certo? Certo. Porém, no finalzinho, você vê, ó, eu não vou nem entrar aqui no contexto, é o contexto de Roma, quando Roma estava vivendo no período republicano e uma crise na república, onde os plebeus lutavam contra os patrícios, reivindicando direitos, tá? Que eram direitos políticos. Então, é nesse momento que os políticos romanos, os patrícios romanos, decidem então estudar o quê? A democracia ateniense. Falar, vamos ver como funciona isso na Grécia Antiga. Por que ele faz referência a Solon e não a Clístenes? Porque é o seguinte, antes do Clístenes criar isso que nós chamamos de democracia grega, Solon
ele lançou os princípios da democracia para tentar resolver aqueles problemas que eu disse a vocês que estavam ocorrendo no governo oligárquico. Então, o que o Solon fez? Ele estabeleceu o seguinte: até o Solon, o direito de participação política era uma exclusividade dos eupátridas que eu escrevi ali para vocês. Só os eupátridas tinham direitos políticos. Com o Solon, ele falou o seguinte: não dá para manter os direitos políticos somente para os patrícios. Então vamos tentar estabelecer um sistema que seja mais igualitário nesse sentido, sem prejudicar um, sem prejudicar o outro. É aí que o Solon ele estabelece o direito de participação política baseado no critério de riqueza. Então nós costumamos dizer que esse Solon, se você quiser você pode até fazer uma anotação no próprio material, né? Solon, ele não é o pai da democracia, mas o Solon é considerado o cara que vai lançar os princípios da democracia. Como o Mateus, ele lança o princípio da democracia. Quem? Solon. Tá? Então é sobre isso que ele está falando. Vem cá. Escreveram? Pensa comigo. Então, antes de olhar, vocês não foram olhar já a resposta não, né? Pensa comigo aqui. Se os patrícios romanos mandaram os decênviros para estudar as leis de Solon, você já sabe quem é Solon. Eu expliquei aqui para vocês. Lançou os princípios da democracia, que depois vai ser aperfeiçoado por Clístenes. O que será que... Vamos ver aqui o comando. O que será que eles queriam lá? Então, olha lá. A superação da tradição, o comando. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a... O que o Solon criou mesmo? Muito bem. Que deu origem a quê? A democracia, onde todos passam a ter, que são cidadãos, passam a ter os mesmos direitos políticos, certo? É mais ou menos isso que a gente tem que procurar, então? Então vamos lá, vamos fazer leitura, vocês falam. Parou, Mateus. A adoção do sufrágio universal masculino, é isso que fala o texto? É isso que estabeleceu o Solon? Sufrágio universal masculino? Ele estabelecia o voto para todos os homens na cidade de Atenas? Eu disse que a divisão foi de acordo com o critério do quê? Muito bem. Então, B, ele fala sobre a extensão da cidadania aos homens livres, sim ou não? Extensão do direito de participação política de acordo com o critério de riqueza. Politicamente, quem é que poderia participar do processo político? Esquece que é democracia. Riqueza, desde que fosse livre, óbvio, sempre aquela coisa. Estrangeiro, escravo e mulher, tá fora. Lembra que eu falei da discriminação? Se o cara é livre, ele tem o direito de participação política? Se eu sou pobre, eu tenho uma situação econômica menos privilegiada, o cargo político que eu vou ocupar vai ser menos importante. Muito bem. Se eu sou um cara rico, eu vou poder ocupar cargos mas não é o direito de extensão de cidadania para todos os homens livres, eu participo do processo político. Mas o grau de importância é que vai variar dentro deste contexto. Você marcaria B? Eu já marcaria, mas vem cá, olha, para mim tá certo. Então vamos continuar a leitura, vamos? Vamos? Sempre assim, por isso que você lê todas. C, a afirmação de instituições democráticas. Está falando que ele afirma instituições democráticas. O Solon, ele criou a democracia ou lançou os princípios? Então tá errado, tá vendo que você tem que saber quem é o cara? Implantação de direitos sociais. Ele não fala de direitos sociais, está falando de questão política, cidadania. E tripartição, não está falando nada de tripartição dos poderes. Então só poderia ser o quê? A letra B. Vem cá, uma coisinha aqui só para nós encerrarmos. Tá? Quando eu falei dessa questão da leitura, às vezes você também tem que ter um domínio aqui, um certo domínio da questão do conceito. Lembra que eu disse isso a vocês? É muito importante ter noção de conceitos. Às vezes vocês veem isso daqui, ouvem o tempo todo, e muitas vezes vocês não têm uma exatidão, uma precisão com relação ao significado deles. Faça o seguinte, vale a pena
você fazer isso. Leu, não sei exatamente ou não tenho claro o que é isso, cara, só entrar na internet e procurar, aparece. Tá? Você faz isso, Matheus? Faço. Tá? Teve um dia aí que um aluno ele me trouxe uma questão e era uma palavra, tá? Uma palavra assim que não é utilizada mais, né? Uma palavra, né? Era um texto sobre a Idade Média e é um termo bem mais antigo, um português mais arcaico, na verdade era uma tradução. E aí eu falei, cara, eu vou ser bem sincero, eu não sei o que significa essa palavra. Aí dentro do contexto eu falei, eu acho que pode ser isso. E de fato tinha esse contexto, mas aí eu fui lá, olhei, e aí você incorpora aquilo ao seu vocabulário, tá? Então era perfídia, tá? Esse era o termo, tá bom? Mas, então vocês conseguiram entender aqui essa questão da democracia, que com o passar do tempo, ele passa por um processo de transformação. E aí, nós vamos entrar no termo liberalismo. Então, no período em que surge o pensamento liberal, é que nós vamos ver o conceito de democracia ampliando-se, né? Deixando de ser tão restrito quanto foi aqui nesse período, até chegar ao conceito, né? Ou a característica desse conceito, como nós conhecemos hoje.